Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, estamos começando o Salada Net. O tema de hoje é o mundo instigante da animação. E para falar sobre o tema com a gente, estamos aqui com Silvia Prado, da Cinema Animadores. Tudo bom, Silvia? Tudo, e aí? Muito legal ter você aqui. Bastante tempo que eu estou querendo falar sobre esse tema, mas a agenda ocupadíssima dos animadores, né? Tem muito trabalho por lá, né, Silvia? Graças a Deus, né? Bora, tá uma boa fase. Acho que é um momento bom em geral, para o mercado de animação em geral. Tá bem bom. Parece que tudo está caminhando para o lado da animação. E eu acho que assim, esse é um momento muito especial mesmo, assim, que a gente tem visto na publicidade, praticamente não tem nenhum filme que não tenha alguma coisa de animação. Uhum. Agora começando a ter séries de animação brasileiras, coisas que as criancinhas vão crescer já tendo a sua própria referência, que é tão legal. Uhum. E você vê até em coisa de gente adulto, né? Quer dizer, filme que ganhou Cannes, premiados. A animação deixou de ser uma coisa... Antigamente era uma coisa para criança, né? Que se falava em desenho animado, a gente associava a criança. Acho que foi um boom mesmo, assim. Sobretudo porque, assim, saiu daquela coisa de que a animação era Disney, né? Eu lembro que na minha infância, o que tinha? Era adorável. Mas eram aqueles filmes de Disney mesmo, assim, né? Agora... Sim. Está tão mais criativa, a tecnologia aconteceu, né? A tecnologia choveu sobre a gente, né? Cada vez mais os diretores entendem que, nossa, posso usar a animação para ajudar a contar essa história. E, amém, cada vez mais quem paga a conta está adorando pagar essa conta com desenho animado, né? Então, mas como é que você começou a se interessar pela animação? Há quanto tempo isso surgiu na sua cabeça? Como é que aconteceu realmente? Eu comecei completamente por um acaso, assim. Eu fiz 2 faculdades achando que eu ia ser uma documentarista. Então, mas você já se interessava pela coisa do cinema, de produção e tudo eu fiz mais? faculdade de cinema e fiz faculdade de história ao mesmo tempo. Só que aí, ao sair da faculdade, apareceu a possibilidade de trabalhar numa produtora que não era de animação, mas que era de publicidade, que estava abrindo. Bom, isso foi em 80 e tantos. Era a Chroma Filmes, que era assim, sei lá, era a produtora do momento. Os caras faziam comercial de Hollywood, cigarro podia anunciar na época. E aí o dono falou, olha, tem que ter um espaço, mas se você quiser vir como assistente de maquiadora. A gente tinha feito 2 faculdades e eu fui trabalhar, meu trabalho era enxugar suor da testa. E foi bem legal, porque lá era uma produtora muito grande mesmo, assim. Então, eles tinham um departamento de cenografia, que era bem bacana. Eu ficava lá no minha área livre, assim, sempre que eu podia, eu... Aí passou um ano, eu tive muito atrito com a família, assim, porque eu era novinha e tinha que filmar madrugada, sábado, domingo. Enfim, era tanta pressão. E aí eu tinha uma outra amiga que trabalhava num estúdio que era um estúdio de desenho animado, de animação. Cheguei, eu nem gostava muito de animação, gostava assim de ver quando eu era novinha, assim, mas cheguei lá, eu fiquei muito apaixonada, porque eles faziam Lolo, faziam Bom de Boca, do Cepacol, faziam Variguinho, e aí até fui para, sei lá, fazer talvez produção, e ele olhou para mim e falou, meu, você é muito talhada para fazer atendimento. Aí eu fui na área comercial da coisa, falei, gente, mas eu nem pinto a unha. Como é que eu vou fazer atendimento se eu não sou desse tipo? Mas de jeito bom, né, para conversar. Ele falou, você vai ver, você vai adorar. Aí eu passei 8 anos trabalhando com isso. Comecei a ir em festivais, eu fui para Annecy, na França, e era uma época que não tinha internet, então a gente não tinha exatamente tanto acesso. Então a gente tentava trazer os filmes para cá, tinha o consulado do Canadá que tinha uma porção de filmes bem legais. E aí, enfim, me deu um estalo, eu falei, eu acho que eu tenho que ter uma produtora, porque eu tô querendo fazer filmes que tenham um pouco a minha cara, um pouco aquilo que eu tô vendo. E aí foi até meio doído, assim, porque eu já era família, né? Saí de lá e a gente montou a TT1, que era uma produtora que deu super certo durante 5 anos, mas aí a gente fazia, assim, muitos filmes que eram misturados. A gente fazia o desenho animado
e produtoras grandes faziam a parte filmada. Então, era a época que a gente fazia Quick, a gente fazia Ninho Soleil, trabalhava com a Jodaf, que hoje em dia é Mixer. Então, chegava um roteiro para a Jodaf, que era a produtora, e às vezes para a gente também. Muitas vezes o filme a gente era subcontratado, a gente era contratado dessas produtoras que filmavam e que contratavam a gente para fazer o desenho animado. Tá, tinha uma parte que era animada, outra parte não animada. Outra parte que era filmada. Tem as crianças que estão enfim, nesse acampamento, que estão brincando, que está em casa. Sempre tinha alguma criança acontecendo alguma coisa e ela interagia com o boneco. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver como é feito e de entender como é feita essa interação entre o boneco e a criança. Por exemplo, a criança ou uma pessoa. Como é que é feito isso no comercial? Não é assim, a criança está na frente do nada e depois é que é colocada, então ela brinca com a imaginação dela. Exatamente. Tá. Então, normalmente, eles colocam uma bolinha onde vai estar o personagem e o cara... A gente tem feito muitos... Dando uma pulada, depois a gente volta, mas hoje em dia a gente tem feito alguns filmes para Recreio, para Abril. E os filmes têm determinado momento também que eles... Aí hoje em dia, a gente filma já. A gente grava as crianças, a gente faz a animação e a gente faz essa composição. Porque, assim, tem que despertar a fantasia, né? E aí, na hora de estar filmando, a criança sabe que na hora que aparecer a bolinha azul, pá, é a hora que aquele boneco vai aparecer. Então, enfim, muito treino, muito ensaio, e gostar muito do produto também. E essas mesmas crianças que estão do lado de cá, né, que contracenam com o objeto, com a animação, vocês também usam as vozes delas para dar vida? Em geral, sim, a gente usa as vozes delas. Muito raramente tem esse momento de dublar, né? Porque aí as crianças que dublam desenhos animados são imbatíveis, né? Como é que é esse mercado aqui no Brasil? São bem desenvolvidos? É um mercado bem desenvolvido. A gente, por exemplo, a série do Sapo Chulé. O Sapo Chulé aqui, gente. Conta a história dele. A história dele com vocês, né? Porque o Sapo Chulé começou com o Paulo José mesmo, que foi uma sacada maravilhosa dele, porque assim, toda criança, quando vai para a escola, começa a cantar, qual é a música que você aprende? O sapo não lá, o pé, né? Então, assim, ele pegou esse personagem imaginário, do mundo imaginário infantil, e deu uma cara muito bacana para esse personagem, isso nos anos 90. E aí, quando ele soube que a gente estava fazendo séries para televisão, buscando parceiros que tivessem já um universo pronto, ele procurou a Cinema Animadores e a Conteúdos Diversos, que é o nosso parceiro para desenvolver esse tipo de projeto, e trouxe o Sapo e a gente adotou. Vamos junto e fizemos uma trinca. O Paulo José, a Cinema Animadores e a Conteúdos Diversos, e a gente produziu uma sériezinha para a web que veiculou na Rede TV HD e que a gente acabou lançando junto com a Estrela a nova versão do boneco, e a gente lançou com a editora Cáliz 3 livrinhos infantis. Esses livrinhos? Esses livrinhos, Esses até são... Esses livrinhos estão em espanhol. O que é? Por que eles foram feitos para onde? Porque a gente foi para a Espanha juntas, numa feira da Apex, que o Brasil convidou alguns parceiros que estavam fazendo um projeto que fosse muito bacana na área criativa. E aí o Sapo Chulé foi um dos convidados. Mas eu estava te falando a parte dos dubladores, né? Sim. E aí foi tão legal, porque a hora que você faz o desenho com algumas vozes que você testa e tal, mas quando o desenho fica pronto, e isso vai de verdade para dublar, e as crianças olham para aquilo, elas ficam tão fascinadas que elas assumem que são os personagens mesmo, né? Elas queriam estar ali, né? Nossa, totalmente. A gente trabalhou com alguns que eram adultos e alguns que eram crianças, assim, e foi muito... foi tudo de bom. Agora a gente acabou de terminar um projeto também que chama Porque Heloísa, que é só com crianças, assim. Esse Porque Heloísa, é um projeto inclusivo. Então é sobre uma garota, é da Cristiana Soares, que é uma autora que tinha feito um livro sobre uma criança, sobre a filha dela, era até autobiográfico, que tinha paralisia cerebral.
Mas um livro muito pra cima, assim, mostrando um pouco que, é uma garota diferente, mas só. Uma garota Feliz. diferente e feliz. E ela procurou o Serginho, da Conteúdos Diversos, e eles montaram um projeto que era super bacana. E eu acabei me envolvendo na área de animação, ajudando a parte de coordenar e tal, a produção. E o filme é assim, é um desenho animado de 11 minutos que vai veicular na TV Cultura o mês que vem. Ah, ainda tá pra... Ainda tá, a gente acabou de terminar. É um filme e um documentário mostrando um pouco como é esse universo das crianças especiais e a inclusão dela nas escolas. Mas a gente achou, a gente não, eles, e eu adotei a ideia, que o filme devia ter, tanto o filme como o documentário, devia ter linguagens de Libras, que é assim, para deficiente auditivo, e também a história contada para deficiente visual. E a gente não arranjou uma garotinha de 6 anos para fazer a linguagem de Libra do desenho animado? Que lindo, né? Gente, é tudo, É. né? Há quanto tempo existe a Cinema Animadores? Então, 14 anos já. 14 anos? É. Nossa. E o que vocês fazem? O que acontece lá? Acontecem coisas bem gostosas. Bem animadas, muito né? animada. É uma produtora, eu brinco que é uma boutique, onde a gente quer contar histórias. E que ali acontece muita animação e às vezes acontecem também histórias sem estar filmada, sem ser animada. Animação. Hoje vocês fazem também outro tipo de gravação. A gente chama de filme ao vivo, mas as pessoas, assim, live action, né? Quer dizer, coisa que não é desenhada, é coisa filmada, captada, né? A produtora começou fazendo bastante publicidade e a gente, muitas vezes, trabalhando direto para as agências de publicidade, outras vezes em parceria com as produtoras. Aí, à medida em que a tecnologia foi crescendo, começou a ter mais animadores, começou a ter internet e tal, a gente se percebeu, eu chamo de produtora multimeio, que é um pouco assim, não é só filme. Então, eventualmente, até um site. A gente está caminhando para ser uma produtora de conteúdo mesmo. A gente tem produzido algumas coisas de entretenimento puro mesmo, como é o caso do projeto da Zika. Ah, sim. Essa Zika é bem interessante, ela, né? Ela dá uma aula de comportamento, não é? Eu sou bem apaixonada. Essa Zika, ela é uma personagem que nos foi trazida pelo Ari Nicolosi, que é o autor dela, que é um cara que é super criativo, e ele tinha essa personagem que é uma adolescente, uma jovenzinha de 14 anos, que está tentando entender o mundo à volta dela. E eu brinco que ela é assim, tipo uma Hannah Montana lá do B. Então, ela tem muita personalidade, ela né? é preto e branco, ela quer entender qual é que ela não compra as coisas, não, assim, tipo... E ela tem... Ai, olha que gracinha. E ela tem seus melhores amigos, que são os Camaleões. Os Camaleões. Que são como se fossem o alter ego da personagem, que com quem ela discute, com quem ela conversa um pouco. A gente pode dar uma olhadinha, né? Vamos. Pai, hoje me alugaram lá na escola. Foi um saco, mas depois eu consegui me virar. Legal, né? Papai tá lendo o jornal, filhinha. Então, pai, eu li que o dólar subiu hoje. E tinha uma matéria que dizia que é bom pra empresa de exportação, mas também não sei, os jornais nem sempre dizem a verdade. O que você acha, pai? Bobagem, filha. É muito complicado pra você entender. Mas, pai, hoje a professora até me usou de exemplo. Eu tirei as notas mais altas da classe. Que nem você. Filhinha, fica quietinha. Deixa o papai ler o jornal, vai. Pai, você não entende. Por que você é tão... Pô, gente, ninguém vai falar nada pra me animar? A Zika, ela funciona, você acha que ela funcionaria como um projeto educativo? Não diria exatamente educativo, mas eu acho que ela é uma garota que é preocupada em entender o mundo à volta dela e ela tem bons hábitos. Então, ela não é uma nerd, mas ela estuda e ela é inteligente, ela gosta de estudar. Então, sei lá, uma garota profunda que eu acho que acaba podendo ser
quase que uma boa propaganda, uma boa garota propaganda para uma marca que é preocupada em passar bons valores para as meninas que estão chegando aí, para as meninas e para os meninos, né? E o que tem de bem bacana, então, da personagem é que, assim, além da história, a gente está gravando um CD com as músicas dela. Olha que legal. Ela já vem completa, ela é uma artista. Ela é uma artista, exatamente. Então, ela é uma artista que se expressa através de vários meios. E também a gente vai publicar, a gente assinou um contrato agora, está assinando um contrato com a editora Devir, e a gente vai publicar um livro de contos no primeiro semestre do ano que vem. Olha que legal. E é uma espécie de um diário dela, um almanaque, onde conta um pouco as coisas que ela pensa, as coisas que ela gosta, tem desenhos e tal. E também estamos fechando com um portal grande, um blog. Você sabe, quando eu dei uma olhada nas coisas da Zica, eu percebi que ela é uma menina diferente e que isso pode ser interessante porque nessa fase de transição, eu acho que as meninas, principalmente, não sei se isso acontece com os meninos também, se sentem muito individuais, né? Eu sou diferente de todo mundo, então é bom esses questionamentos, as ideias que ela tem, o quanto ela se sente diferente dos outros, para talvez até... né, a galera que curte e que assiste possa se identificar um pouco, não é? Nossa, como você pegou o ponto. A gente até tem um plano, assim, ambicioso, que é assim, quase que depois... tem as garotas que adoram capricho, né? Mas tem as meninas que são órfãs, que elas não têm elas não gostam do Justin Bieber, elas não acham graça naqueles garotinhos, naquelas músicas... A Zica é um pouco para essas outras garotas, assim, para as garotas que a pessoa se sente excluída porque ela não é igual a todo mundo. Então, a gente até tem uma ideia de lançar uma revista depois, uma revista física mesmo, não só na internet, mas mostrando um pouco desse universo. Você tem razão, tem muita adolescente, assim, né? E principalmente nessa fase, porque uma coisa é você, né? Você, depois que você já tem uma maturidade, você achar que o teu comportamento, o teu pensamento é diferente dos outros. Mas outra coisa é quando você ainda tem pouco conhecimento da vida, está numa fase de transição e não acha a sua turma. Né? Então, assim, para as meninas também, para o adolescente entender que a maioria não tem turma. Ou quem tem turma talvez esteja fazendo uma força imensa para ter essa turma. Né? Nossa, você pegou tão o ponto, que ótimo. Tem um lado legal da Zica que ela tem, assim, tipo, o melhor amigo dela, que é o Gui, que é super da turma dela, que tem a mesma, é preto e branco também e tal. E à medida em que vão passando os capítulos, ela vai encontrando, ela vai pensando algumas pessoas com as quais ela se identifica. E aí ela vai entendendo um pouco quem que ela é. Ô Silvia, a animação tem muitos recursos. Eu queria que você contasse alguns deles aqui pra gente. Isso é o que eu mais gosto, sim. Quer dizer, eu acho que sim, porque é muito... É um universo que é tão rico, a quantidade de técnica, de opção, até de equipe. Quantas pessoas você vai trabalhar? A produtora, eu tento fazer da produtora um celeiro de criação artística e um lugar onde a gente consiga, de alguma maneira, dar conta de chamar, quer dizer, ter bons produtores para poder chamar os artistas e os técnicos que a gente vai precisar para cada produção. O que me fez, quando eu abri a produtora, quando eu resolvi fazer o meu voo solo da Cinema, já há 13 anos atrás, era assim, tinha tanto artista que eu encontrava, tanta técnica que eu via, eu falei, eu quero trabalhar com muitos deles, como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro eu tenho que convencer as pessoas das agências de falar, olha, é ótimo isso, né? E depois eu tenho que ter uma base aqui para poder receber esses caras e fazer um trabalho bacana. Então, de cara, quando eu abri a Cinema, a gente fez o lançamento do Renault Kangoo, lá atrás, 13 anos atrás, que era um stop motion. Stop motion é um filme de massinha, que lá antigamente... Isso foi uma ideia sua mesmo? Não foi uma ideia minha, mas eu consegui convencer a agência de que eu podia fazer melhor que ninguém. E eu lembro que na época a produtora estava super começando e tinha a Tratoria de Frame, que era uma produtora super badalada, e a concorrência era com eles. Eu falei, meu Deus do céu. Eu consegui convencer os caras de que assim, olha, esse vai ser o filme da minha vida. E vai ser mais um para eles.
Né? Né? Isso é muito importante para o cliente, né? O Nossa. quanto ele é importante para você. Né? Lógico. Em seguida, sei lá, falando um pouco de técnica, assim, né? Sei lá, praticamente a mesma situação de uma coisa que eu nunca tinha feito, mas que eu era apaixonada por fazer, que era bonecos, puppets. E aí, a QG, eles estavam num momento de planejar toda a campanha, eles tinham a conta da Fininvest e queriam fazer uma coisa de criar a família Fininvest. Então, tipo, grande família, mas tinha que ter uma cara diferente. Como é que pode ser isso? E aí fizeram uma concorrência. Chamaram um monte de produtoras e, olha, o que você sugere? E aí a gente, junto com eles, acabou chegando num formato que é bem legal. Eu até tenho um material de making of que eu gostaria de mostrar. Assim. Vamos ver. Vamos. É como a gente faz uma modelagem em argila e essa modelagem vai ser moldada para ser tirada uma cópia em algum tipo de material, que no caso vai ser o látex. Eu estou texturizando, dando os acabamentos finais nele, para ele ficar com uma textura parecida com de pele. E ele vai ser preenchido com o tipo de material que a gente quer, que no caso é o látex. Eu vou chamar o garçom. Garçom, por favor. Arigoshima, Arigato. Ai, olha que pena, Cida. O garçom só fala japonês. Vamos embora. Dozo. Uau, muito louco, vô. Nossa, pai, eu não sabia que você falava japonês. Sabe o que é, minha filha? Quando eu era jovem, eu tive uma namoradinha na Liberdade, antes de conhecer sua avó, viu? Que ela tinha um nome japonês bem exótico. Como é que era mesmo? O nome dela era... sim, Sueli. Exótico, pai. Ué. Cara, você pode passar um ano com essa família. Nossa, mas é uma graça, né? Eles são lindos, lindos. E foi aí que deu o estalo que eu falei, você vê, eu quero contar história mesmo, sabe? E foi aí que eu fui atrás de parceiros, da Paula Galassini, que é diretora, do Luiz Alcântara, que é diretor de fotografia e também tem uma locadora de equipamentos. E a gente começou a fazer uma parceria tão bacana, junto com o Sérgio Lopes, que era da QG, que montou a Conteúdos Diversos. E aí a gente foi para o momento atual da Cinema Animadores, que é uma produtora que está muito fértil na produção de conteúdo audiovisual mesmo. Então, a gente agora, hoje, assinou um contrato com a Roche. Vamos comemorar, Assinou um contrato com quem? Um contrato com a Roche e com a GBCAM, que é um grupo de estudos de câncer de mama, para fazer um documentário super positivo, super bacana, mostrando um pouco como as mulheres são guerreiras e fortes, que se chama Mulheres de Peito. Eu não vou morrer, você não chora que eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Foi terrível. Eu fiquei acho que quase 2 horas no consultório chorando e querendo saber por que estava acontecendo isso comigo. Por quê? Qual o motivo? Eu sofri tanto, assim, dentro de mim com a notícia que eu fiquei pensando se fosse minha mãe, se fosse uma irmã, se fosse alguma coisa assim, eu acho que, não sei, ia ser pior, assim. Pelo menos é comigo, vamos lá, sabe, eu aguento, assim. Uma vez eu vi um filme e uma mulher aparece sem seio. Eu falei, meu Deus, ninguém, nenhuma mulher do mundo, a pior mulher do mundo, não devia passar por isso. Silvia, é muito legal esse trabalho, né? Eu imagino, assim, que o tema, esse é um outro tipo de trabalho que a gente acabou de ver, e o tema animação também é uma coisa fascinante. Eu imagino que tem muita gente que está assistindo a gente que pode se interessar, né? Alguém que esteja na fase de decidir uma faculdade ou estudar. E você, como profissional da área, né? Uma das melhores aí no mercado, eu queria saber o que você indica em termos de curso, ou curso técnico, ou faculdade? No Senac tem até uma pós-graduação em animação. Que legal. Tem uma escola que se chama Méliès, que é muito séria,
tem a Academia de Animação, que também é muito séria, tem o Estúdio HGN. Mas, assim, seria mais indicado a pessoa fazer cinema, por exemplo? Não sei se é porque eu fiz cinema, eu gosto dessa coisa, desse lance de fazer cinema, porque eu acho que as pessoas... Porque é cinema, sabe? É cinema de animação. Por isso até que a produtora se chama Cinema Animadores. Porque tem uma coisa de montagem, uma coisa de linguagem, eu acho que é importante isso. E depois, claro, tem a técnica e o trabalho em si, né? Depois se especializa, né? Uma pós-graduação, digamos assim. Eu acho. Outra coisa, como é que o Brasil é visto? Como é que o trabalho brasileiro é visto lá fora hoje? A gente está com a bola toda. Ah, é? Nossa. Ó, que bom saber, né? Primeiro porque antigamente, como não tinha campo de trabalho, a gente mandou muitos ótimos animadores para fora. Na publicidade, a gente ganhava sempre muito prêmio, mostrava. E agora a gente está começando a entrar na área do entretenimento também. E eles sempre ficam muito encantados, não só com o lado técnico, mas com o lado criativo da gente, sabe? As ideias, eles sentem um certo frescor. O negócio é que eu acho que, assim, para ser um bom animador, tem que suar muito, tem que treinar muito, tem que ver muito filme, tem que ver muita referência de obra de arte, muita referência de museu, muita referência Tem que estar alerta, né? Tem que estar alerta, tem que receber toda aquela informação, porque depois o animador não é só um movimentador, ele é um intérprete. E ele tem que ter o máximo de ferramentas possíveis para ele conseguir interpretar isso de maneira poderosa, como eu acho que a animação merece, né? Olha, Silvia, esse universo realmente é muito fascinante. E a gente tem muita coisa para falar sobre ele. Falta tempo, né, aqui. Mas olha, se você gostou desse programa e quer ver mais do que você acabou de ver agora, entra no saladanet.com que você pode ver muito mais do meu papo aqui com a Silvia Prado, da Cinema Animadores. Agora, Silvia, tem um presente da Copenhagen para você, que vem aqui delícia. Te presentear, copenhagen.com.br. Muitas delícias, assim como essa aqui, viu? Ah, que ótimo! Adorei. Puxa, obrigada pela oportunidade e espero que tenha sido útil para algumas pessoas. Muito legal o tema. Obrigadão, viu? Obrigada, Maura. Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.